a pergunta que eu ia fazer é, sobre para a assentamento. área de assentamento, deve ser feito CCR, né? Essa pergunta aí é bem importante, que eu explico sobre assentamento constantemente. E talvez a gente tenha que colocar uma aula só de assentamento lá no lá na Porque a gente fica lá em dúvida. a gente fica em dúvida Exatamente. e é para ter dúvida mesmo. Porque olha só, assentamento, né? Se assentamento prevê que aquela área é uma área que é do poder público, né? Que ele veio ali do poder público e aquelas pessoas, elas estão assentadas ali naquela área. E o poder público, né, regulariza aquela área ali e dá cada parte para os seus assentados. Não é isso? Então, Exatamente. o objetivo Isso. do assentamento é isso, né? Distribuir as áreas, né? E vem desde lá da reforma agrária, das áreas improdutivas, né? E que tem que ser distribuídas, né? Então, cada assentado vai ter a sua parte ao final do próprio procedimento de regulação fundiária, tá? O que é que ocorre? Ocorre que tem assentamento federal, estadual, municipal, tá? E existe também fases do assentamento, né? Tem a fase ali que aquele poceiro, digamos assim, né? Ele vira proprietário de imóvel rural, né? Aquele órgão termina a regulação fundiária e passa o documento do imóvel para ele, né? O título do imóvel para ele, que a gente chama. E ele consegue ali ter o título do imóvel e consegue se tornar dono daquele imóvel, né? Então, esse processo de assentamento é isso, né? Assentado, ele tem ali, ao final daquele processo de regularização, aquele imóvel para ele, né? Que é um processo de regulação fundiária. Só que atrasa muito esse processo, né? Então, tem assentamento aí, meu amigo, que já tem muitos anos, né? Tem Tem tempo, muitos anos. nossa. Pois é. E aí o pessoal fica esperando, o pessoal dá entrada, aí vende a área para outra pessoa, aí vai mudando, né? E aí você não sabe se ele vendeu o título, se ele não vendeu, se ele vendeu a posse, né? E muitas vezes ainda chama de assentamento, mas aquelas pessoas já têm o título de propriedade do imóvel rural. Então, na regulação fundiária, a primeira coisa que você tem que saber sobre assentamento, e você, Igor, você tem um município de 15 mil habitantes, e você que está me ouvindo aí, é a mesma situação. Você tem que conhecer o seu município de cabo a rabo. Você tem que saber, esse assentamento aqui é assim, está com esse problema, é do INCRA, é do município, já tem 10 anos, eles ainda não têm o título deles e está em processo, tá? Se a área ainda for do Estado, né, do município, do Estado ou do governo federal sempre assentamento é do INCRA, né? A responsabilidade pelo imóvel completo ainda é do poder público, né? Você concorda? Que ele ainda está ali desmembrando, né? Desmembrando ali as partes, né? Então, se ainda é do poder público, é o poder público que tem que fazer o cadastro ambiental rural, o CCIR e o ITR. E, na verdade, eles são isentos, né? De CCIR e ITR, né? Então, e fazer o georreferenciamento e dividir as partes, tá? E aí, o que você tem que entender é que você tem que saber esse assentamento específico, né? Se Então, foi dado, não foi, né? Como é que está essa situação? então surgiu outra dúvida. Você É. fala que você fala então que compete ao poder público fazer tudo, fazer CCR, TR, CAR, ADA. Porque ela ainda é uma área total, né? Ela ainda é uma área total, não foi desmembrada, né? Para cada Ah, proprietário, né? tá. Não é isso? Se ela é uma área total, ela ainda não foi desmembrada, ok? Ah, tá. Entendi. Às vezes, o poder público passou para uma associação, né? E aí essa associação declara, ainda é sei lá, das pessoas, da pessoa jurídica, a associação,
né? Então, pode ser assim também, mas ainda vai ser uma área total, tá? Assim, isso é o que a gente te recomenda, né? Porque senão vai ter duplicidade de CCIR. Só o que é que ocorre, Igor? E ocorre muito erro nesse sentido aí, né? Porque muitos profissionais, eles fazem CCIR de área de assentamento, né? Que não deveria ser feita, e porque o banco está pedindo para pegar um crédito, mas é área de assentamento, né? Então, a gente orienta a não se fazer nada errado, né? Não se fazer nada contra a lei. Então, o que é que a gente pede para a nossa comunidade? Né? O que é que a gente indica? Procurar saber sobre o procedimento de regularização do assentamento. Se é do INCRA, vai lá no INCRA. Ó, INCRA, como é isso aqui? Como é esse assentamento? Já tem quantos anos? Como é que está esse processo? Já foi passada? Tem cadastro ambiental rural? Tem CCIR? Me informe esse CCIR aqui, que meu cliente está precisando, né? Ah, não tem? Como é que eu Isso, posso fazer? Eu posso fazer, né? Entendeu? Então, o isso. ideal é você confirmar com o órgão responsável pelo assentamento. E você Ah, tem que entendi. saber, se você tem assentamento no seu município, se é o cara, se é o cara da regulação fundiária, o gestor do imóvel rural, você precisa estar na sua cabeça. Opa, você é do assentamento tal, esse assentamento está assim, está assim, está assim, a gente pode fazer isso, isso e isso, tá? Entendi. Se ele tiver o documento de propriedade, né, que muitas vezes, mesmo ele tendo, ele ainda fala que é assentamento, que veio do assentamento, ele pode fazer tudo. Né? Ele deve ter o CCIR dele individualizado, tá? Ah, tá. Entendi.